Pessoal, como é que vocês estão? Caramba, tá aparecendo aqui. Nenhuma posição no carro estava com uma boa luz, então melhor aqui. Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, quero compartilhar com vocês algo rápido, e a passagem que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2. E diz assim: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Bom, nesse versículo tem uma conotação muito importante, que a palavra de Deus diz que nós devemos desejar ardentemente. Isso fica algo muito exato no sentido de qual é a intensidade que nós devemos desejar. Mas antes o versículo fala acerca de devemos deixar o pecado e tal, o que pode se referir também à questão do arrependimento, que nós precisamos nos arrepender para chegar a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor, ao pregar, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a palavra no geral nos apresenta essa conotação que precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Mas nesse versículo nós encontramos algo muito especial que diz: tá bem, você precisa deixar isso, se arrepender, ok? Mas desejai ardentemente. Não só isso, como recém-nascidos, que já seria uma outra conotação também de dependência, de desespero em quem nós estamos a desejar. Então a palavra de Deus diz: desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Ou seja, o puro leite espiritual aqui dá uma conotação do que? A própria palavra, ou seja, o próprio Senhor. E nesse próprio Senhor também, se nós formos a ver a fundo a questão do próprio versículo, ou melhor, da própria palavra usada aqui, dá a mesma conotação que Paulo diz no livro de Romanos 12. Romanos 12, capítulo 1, que diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nesse de Romanos apresenta o que devemos fazer, é apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa é a conotação de como nós devemos buscar esse leite espiritual. Mas, meditando nessa palavra, algo subiu ao meu coração, que é: será que estamos desejando a Deus, a Jesus, como crianças? Ou seja, será que desejamos ardentemente a Jesus como crianças? Porque aqui nós percebemos que o resultado disso é o nosso crescimento, é a nossa salvação. E tudo isso mostra que o quê? A salvação está em Cristo, o nosso crescimento está nele. Mas será que temos já desejado ardentemente a Ele? Será que temos buscado ardentemente a Ele? Porque senão é tempo de nós voltarmos a desejar, como crianças mesmo, recém-nascidas, que são totalmente dependentes das mães, totalmente dependentes daquele que vai lhe alimentar. Por quê? Porque ele não come comida sólida, mas ele sabe que onde come tem todos os nutrientes, assim como no Senhor. E nisso nós percebemos que a criança tem total dependência naquele que o alimenta. E nós também, na verdade, em Cristo, temos total dependência nele. Por isso que a palavra de Deus diz que Paulo, quando Cristo fala para Paulo: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E nós vemos a palavra do Senhor a nos afirmar que o que? Cristo é suficiente. O que quero dizer com isso é que o que nós precisamos desejar ardentemente a Cristo, porque Ele mesmo disse que eu sou a água, sou o pão da vida, e todo aquele que tiver sede, vá. E essa questão de desejar ardentemente é algo de sede, fome por Ele. E que sejamos como crianças, totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle. Porque em certa instância, acredito que isso é o que falta e o que mais nos torna a viver longe de Deus. Por quê? Nos torna a viver mais longe de Deus, porque às vezes achamos que somos suficientes, somos dependentes, mas na verdade precisamos aprender a ser dependentes de Deus, precisamos aprender a ser totalmente dependentes de Deus.
E nisso, como criança, desejar a Ele. Como criança, desejar a palavra. Porque o Senhor se revelou em sua palavra, mas também Ele se revela em nosso coração. Por isso que diz a palavra do Senhor: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra. É assim como vive o homem. De toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Que desejemos como crianças. Desejemos como crianças a Deus. Desejemos como crianças a Cristo. Desejemos como crianças a Ele que nos salvou, aquele que deu a vida por nós. Desejemos a Ele como criança. Desejemos conhecer, ansiar por Ele como criança e recém-nascida. Como criança e recém-nascida. Bom, esse é o convite. Deseje ardentemente. Deseje como criança. Como criança. E não criança qualquer. Criança recém-nascida. É isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E peace. Jesus first, always. Peace. Como crianças. Uau. Imagine viver uma vida desejando a Deus como criança.